Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Vocês já ouviram falar da nova geração da máfia negra, a JBM? Prepare-se para mergulhar em uma história eletrizante sobre poder, conflitos e segredos nas ruas da Filadélfia. Nos anos 80, a JBM dominou o cenário do submundo, enfrentando rivais influentes como a Shower Posse e lidando com traições internas. De Aaron Jones, fã de O Poderoso Chefão, até confrontos épicos que abalaram a cidade, este vídeo revela tudo. Como a JBM cresceu, quem foram seus líderes e como as autoridades finalmente reagiram. Se vocês curtem histórias reais de poder e reviravoltas, este vídeo é para vocês. Não esqueçam de curtirem, se inscreverem e ativarem o sininho para não perderem nenhum detalhe dessa saga. Bora pro vídeo. A Filadélfia é uma cidade com uma história rica e, por vezes, sombria, especialmente quando se trata do submundo organizado. Já trouxemos aqui no canal histórias sobre o submundo local, como a máfia negra de Filadélfia e a família ítalo-estadunidense conhecida como Cosa Nostra. Hoje, vamos falar de outro grupo que marcou época, a nova geração da máfia negra. Eles apareceram bem na hora em que a máfia negra original perdeu força, assumindo o comando de grande parte do comércio ilegal de substâncias na cidade. Essa história é um mergulho na era do crack em Filadélfia, uma fase em que o dinheiro parecia jorrar para os envolvidos, mas sempre vinha acompanhado de conflitos e desafios que mudavam a vida de muitos. A máfia negra de Filadélfia, criada por Sam Christian no final dos anos 1960, dominou a cidade por quase uma década. Eles cobravam taxas de todos os envolvidos no comércio de substâncias, pressionavam comerciantes, realizavam assaltos e se envolviam em atos insanos. Mas no início dos anos 1980, a maioria dos membros foi presa, deixando um vazio de poder entre os grupos afro-estadunidenses da cidade. Foi aí que surgiu a nova geração da máfia negra, ou simplesmente JBM. Um dos nomes que marcou essa nova fase foi Aaron Jones. Nascido em Filadélfia nos anos 1960, ele cresceu vendo de perto o submundo. Ainda menino, Aaron fazia pequenos favores para Robert Mims, um dos fundadores da máfia negra original. Aaron Jones formou um grupo com seus amigos de infância, Mark Casey e Leonard Patterson. Ele era fascinado pelo filme O Poderoso Chefão, dirigido por Francis Ford Coppola, e essa admiração influenciou Casey e Patterson. Juntos, compartilhavam o sonho de construir algo grandioso, inspirados pelas ideias do filme. Com essa visão, começaram a organizar uma rede poderosa. Para isso, reuniram pessoas de confiança que os ajudaram a se destacar no comércio de substâncias, que vivia seu auge na época. Um aliado importante para o grupo foi Leroy Bucky Davis, amigo próximo de Will Smith. Sim, exatamente aquele Will Smith. Davis, assim como Jones, nasceu nos anos 1960 em Filadélfia. Criado em uma família cristã, Leroy inicialmente se destacou nos ringues de boxe. Em 1974, já era uma estrela local, reconhecido como um talento promissor. Apesar do sucesso, ele foi atraído pela promessa de dinheiro rápido e influência nas ruas. No final dos anos 1980, Davis já era um membro ativo da nova geração da máfia negra, a JBM, e ajudava a expandir o controle do grupo em várias áreas. No auge, ele movimentava cerca de 50 quilos de substâncias por mês. O sucesso da JBM, no entanto, dependia da conexão de Aaron Jones com fornecedores de coca na Califórnia,
estabelecida por meio de outro integrante, James Cole. A propósito, o crack é produzido a partir da coca. A parceria entre Aaron Jones e James Cole garantiu um fornecimento constante de produtos de alta qualidade, dando ao grupo uma vantagem significativa sobre outros competidores. Com o controle da oferta, eles passaram a dominar o comércio de substâncias na cidade. Os fornecedores locais recebiam o material do grupo sob condições rígidas, só podiam comercializar o produto da JBM. Quem se recusasse enfrentava sérias consequências. A JBM tornou famoso o lema "Aceite ou enfrente as consequências", uma advertência clara para competidores e comerciantes. Suas ações seguiam os moldes da máfia negra original. Mais tarde, adotando o mesmo modelo, passaram a cobrar taxas dos comerciantes locais, criando uma nova fonte de renda além do comércio de substâncias. Até o final dos anos 1980, a JBM expandiu sua influência para o noroeste, sul e sudoeste de Filadélfia. Eles estabeleceram uma ampla rede de distribuição de coca, com conexões diretas com fornecedores colombianos e a máfia ítalo-estadunidense. O grupo buscava se tornar o principal nome no controle de grande parte do comércio de heroína, crack e coca. Aaron Jones também se inspirava em seu filme favorito, O Poderoso Chefão. Em 1987, seguindo o exemplo da máfia italiana, a JBM criou a Comissão, um conselho criado para manter a ordem e tomar decisões dentro da organização. Inicialmente, a ideia era que fosse um espaço de igualdade, onde cada membro pudesse opinar em questões importantes, como a admissão de novos integrantes e a resolução de conflitos internos. Aaron Jones rapidamente assumiu o controle da comissão, ocupando uma posição semelhante à de um líder principal. Isso lhe deu grande influência sobre as atividades da JBM. O grupo consolidou sua autoridade seguindo os passos da máfia negra de Filadélfia por meio de atos de grande impacto. Uma série desses eventos ocorreu em 1988. O primeiro caso aconteceu em maio, quando a polícia recebeu uma ligação por volta das 2 horas da manhã. Ao chegar ao local, encontraram 4 pessoas baleadas. Entre elas estava Gregory, um boxeador de 22 anos, atingido várias vezes. Sua namorada também foi alvo. Esse não foi um ato isolado, mas uma mensagem clara para o próprio grupo. Era assim que a JBM resolvia conflitos internos e mantinha controle rígido sobre seus negócios, deixando evidente que ninguém receberia tratamento especial. Outro alvo foi Mark Lisby, de 25 anos. Esse ato foi visto como mais uma ação planejada pela JBM, parte de seus esforços contínuos para dominar o comércio de substâncias na Filadélfia. Assim como os casos anteriores, a queda de Lisby não foi apenas um ato insano, mas um exemplo marcante das táticas implacáveis do grupo. Naquela época, a JBM já estava ligada a pelo menos 25 incidentes sérios. Os alvos incluíam competidores, devedores e até membros do próprio grupo suspeitos de deslealdade, roubo ou colaboração com autoridades. Esse foi o caso de Reginald Rittenberg, um dos principais membros da organização. Quando surgiram rumores de que ele estava desviando recursos, a liderança da JBM agiu rapidamente e ordenou sua eliminação. Outro caso foi o de Albert Reagan, um comerciante local que decidiu se afastar da JBM. Ele não queria mais dividir seus lucros ou pagar as taxas exigidas pelo grupo. Essa decisão levou a JBM a enviar um grupo para lidar com ele. Reagan foi neutralizado e sua queda desencadeou uma série de eventos. Outros 2 comerciantes foram eliminados logo depois, ambos por entrarem em conflito com a JBM, o que foi interpretado como um desafio à sua autoridade. Em 1988, Sam Christian, o líder da máfia negra de Filadélfia, foi libertado da prisão e tentou retomar sua influência. No entanto, ele logo percebeu que seu tempo havia passado e decidiu se afastar. Mais tarde, surgiram indícios de que ele atuou como mediador em alguns conflitos da JBM. Embora essas situações tenham sido resolvidas de forma pacífica, a JBM logo enfrentou um adversário que não estava disposto a recuar ou negociar. O grupo se viu envolvido em um dos confrontos mais intensos da história de Filadélfia, uma disputa com o grupo jamaicano Shower Posse. Conhecido por sua extrema insanidade, o Shower Posse
buscava expandir seu controle no mercado de Filadélfia. O nome do grupo vinha de sua tática de ataque. Eles descarregavam uma chuva de disparos contra seus rivais. Quando os jamaicanos voltaram sua atenção para Filadélfia, já haviam estabelecido presença em grandes cidades, como Nova York e Washington, D.C. Apesar de a JBM manter o controle por meio de intimidação e ações drásticas, eles enfrentaram um adversário tão agressivo quanto, se não mais. Esse confronto ia além de uma simples disputa por território. Era um teste para a JBM. A reputação do grupo estava em jogo. Um dos principais membros da JBM, conhecido como Blitz, comandava as operações com precisão e organização. Ele era um estrategista, garantindo que a rede de distribuição funcionasse sem falhas e que as negociações seguissem ativas. Cada detalhe do cronograma era cuidadosamente planejado, desde o fornecimento até as vendas nas ruas. Tudo era calculado. No entanto, algo deu errado. Os compradores regulares de Blitz, pequenos comerciantes que adquiriam quantidades menores, começaram a sumir. Não era apenas um ou dois que poderiam ter sido presos ou enfrentado problemas, mas grupos inteiros. Isso não era comum. Esses compradores eram leais a ele. O desaparecimento repentino não afetava apenas os lucros, mas soava como um alerta. Blitz não era do tipo que ignorava sinais, especialmente em um negócio arriscado como o comércio de substâncias, onde pequenas mudanças podiam indicar grandes problemas. Determinado a descobrir o que estava acontecendo, ele começou a investigar os bairros como um verdadeiro detetive, em busca de seus clientes desaparecidos. Em uma farmácia, ele avistou um deles, agindo como se nada tivesse acontecido. Blitz se aproximou e, sem rodeios, foi direto ao assunto. O cliente logo cedeu e revelou tudo. Um novo grupo havia surgido na cidade. O Shower Posse estava oferecendo produtos de qualidade semelhante aos da JBM. Mas havia algo mais. Eles eram temidos de uma forma que superava a reputação da organização de Jones. As ruas já conheciam a fama de agressividade dos jamaicanos. Blitz sabia que enfrentar esse grupo não seria fácil, mas sua lealdade à JBM e o controle sobre seu território eram prioridades. Após coletar todas as informações possíveis, ele reportou imediatamente ao seu superior, que deu o aval para agir. Blitz localizou um dos comerciantes ligados aos jamaicanos e o alertou para ficar longe de sua área. No mesmo dia, os jamaicanos responderam com um ataque contra Blitz, resultando na perda de vários de seus homens. Esse foi o início de um confronto aberto. Em meados de 1989, as ruas de Filadélfia haviam se transformado em um verdadeiro cenário de conflitos. Mas isso não era tudo. Enquanto a JBM enfrentava a Shower Posse, a organização também sofria com divisões internas. Já mencionei Reginald Rittenberg, um dos líderes do grupo, que desviou recursos e enfrentou as consequências. O mesmo aconteceu com seu cúmplice, Cedric Rose. 2 meses depois, outros 2 membros da JBM, Anthony Fletcher e Eric Hurst, foram baleados e não sobreviveram. Um dos responsáveis, Raymond Adams, foi preso e encaminhado a um centro de detenção sem direito à fiança. Seu parceiro, porém, conseguiu fugir e se manter fora do radar. Fletcher e Hurst tinham papéis centrais nas operações da JBM no sudoeste de Filadélfia. A polícia já conhecia Eric, que aparecia em seus registros, mas Anthony havia escondido sua ligação com o grupo até o fim. Tudo mudou após sua queda. As autoridades descobriram que Fletcher fazia entregas em vários pontos de distribuição no sudoeste da cidade. Essas ações foram ordenadas por um ex-membro da JBM que guardava ressentimentos. O ex-membro sabia que causar a perda de um aliado importante seria um golpe duro para Aaron Jones. Ele contratou 2 indivíduos para realizar a tarefa, pagando apenas $500 para cada um. Como se os conflitos com os jamaicanos e as disputas internas não fossem suficientes, a JBM também entrou em atrito com outro comerciante influente da região, Craig Haynes. Certo dia, enquanto Craig dirigia a negócios, percebeu que um carro o seguia. Rapidamente, o veículo se aproximou, ocupado por membros da JBM. Sem hesitar, eles abriram fogo contra Haynes, que por um milagre, escapou ileso. Apesar do susto, Craig decidiu reagir. Ele começou a reunir pessoas leais,
preparando-se para um confronto direto com a JBM. Um dos embates mais marcantes ocorreu em Las Vegas. Naquela noite, Jones e Haynes estavam no mesmo evento de boxe, cara a cara. O encontro entre Jones e Haynes rapidamente virou um confronto. A situação evoluiu para uma briga física, mas nenhum dos dois usou armas. De volta a Filadélfia, Craig viu isso como um motivo a mais para intensificar o conflito. Ele organizou uma série de ataques contra os aliados mais próximos de Aaron Jones. Um dos episódios mais loucos dessa onda de disputas foi a perda de Donald Branch. Os homens de Craig confundiram Branch com Jones e o eliminaram sem hesitação. Esses conflitos em grande escala, acontecendo ao mesmo tempo, fizeram com que a JBM perdesse o controle sobre suas finanças. Muitos dos que atuavam em seu território pararam de pagar as taxas exigidas e alguns até passaram a agir na clandestinidade, já que as disputas constantes deixavam claro que a estabilidade era coisa do passado. Enquanto isso, o conflito entre Haynes e Jones atingiu seu ponto mais crítico com um confronto armado bem em frente à prefeitura de Filadélfia. A essa altura, as disputas nas ruas haviam se tornado impossível de ignorar. Esse episódio levou as autoridades, que já acompanhavam as atividades da JBM há algum tempo, a adotar medidas mais enérgicas. Logo após, Craig Haynes foi preso e acusado de várias infrações. Em 1º de setembro de 1989, Aaron Jones também foi detido, com uma fiança fixada em $3 milhões. Sua prisão, no entanto, estava ligada a outro delito. Em fevereiro daquele ano, ele participou de um ataque contra Richard Isaac, que sobreviveu após ser baleado 10 vezes no braço, peito, coxa e rosto, mas ficou paralisado e confinado a uma cadeira de rodas pelo resto da vida. Isaac se lembrava de tudo com clareza. Jones, junto com outro membro da JBM, Samuel Brown, e um terceiro indivíduo não identificado, abriram fogo contra Richard enquanto ele estava em uma esquina. Mesmo após Isaac cair, os agressores continuaram atirando até que, segundo relatos, Jones disse que havia acabado a munição. Só então, o trio fugiu, deixando Isaac gravemente ferido. O ataque foi uma represália por ele se recusar a trabalhar sob o controle da JBM e optar por permanecer independente. O caso contra Jones e Brown não avançou imediatamente. Ambos foram presos logo após o incidente, mas, durante a audiência preliminar em junho, Isaac surpreendentemente voltou atrás em seu depoimento anterior, no qual havia identificado os agressores. Isso resultou na retirada das acusações. Mais tarde, descobriu-se que Richard havia sofrido intimidação por parte de membros da JBM. O próprio Isaac admitiu que ouviu rumores de que, se continuasse a testemunhar, sua família seria alvo. O início de 1990 foi marcado por um alto nível de conflitos por parte de jovens membros da JBM. Diante da crescente onda de conflitos, as autoridades locais de Filadélfia adotaram uma postura mais firme para combater a circulação de armas. Em 1991, as autoridades da Filadélfia lançou um programa voluntário de entrega de armas. O objetivo era diminuir os conflitos armados e reduzir a quantidade de armas nas ruas. Os cidadãos recebiam $20 por cada arma entregue, na esperança de evitar situações perigosas. No entanto, a iniciativa não resolveu o problema principal, que era muito mais profundo e estrutural. As disputas e a circulação de armas não surgiram do nada. Os responsáveis eram indivíduos envolvidos em atividades clandestinas. Era improvável que eles entregassem suas armas por apenas $20, já que poder e sobrevivência estavam em jogo. Além disso, eles lucravam muito mais com atividades como extorsão, comércio de substâncias, jogos de azar e outras práticas. Assim, o problema exigia outra abordagem, e as autoridades assumiram a tarefa. Após meses de investigação, a polícia confiscou $200 mil em dinheiro, joias e carros pertencentes a membros da JBM. Além disso, foi descoberta uma grande operação de lavagem de dinheiro. Os líderes da JBM usavam concessionárias de carros locais para ocultar lucros do comércio de substâncias, com 3 vendedores envolvidos em transações ilegais para despistar as autoridades fiscais. Todos foram presos.
As ações policiais não pararam por aí. 4 homens ligados ao comércio de coca e crack no condado de Newcastle e no vizinho Delaware foram acusados. Eles forneciam cerca de 1 quilo de substâncias em pó para Wilmington, na Pensilvânia, toda semana, com um valor estimado em $100 mil na época. Os acusados foram enviados para a prisão federal sem direito à fiança. Pouco antes disso, Mark Casey, que deveria assumir o controle do território de Haines, caso a JBM vencesse, foi preso. Em outubro de 1989, ele faleceu na prisão. Oficialmente, sua queda foi considerada um acidente causado por uma overdose. As investigações apontaram que Casey ingeriu uma combinação fatal de xarope para tosse, coca e o sedativo glutationa. Em maio de 1990, a trajetória de Leroy Buck Davis, uma figura essencial na ascensão da JBM ao topo do mundo do crime, chegou ao fim. Sua queda permanece cercada de mistério. Acredita-se que Leroy tenha sido alvo de disputas internas pelo poder e conflitos territoriais. Em 1991, um confronto armado ocorreu em uma boate no oeste de Filadélfia. James E. Madison, um membro importante da JBM, estava no local. Tudo começou por volta de 1h30 da manhã. Segundo a polícia, uma discussão começou após alguém insultar uma mulher que acompanhava um dos membros do grupo. Apesar de sua posição de destaque, Madison foi alvo de intensos disparos. Ele conseguiu sair da boate, mas foi encontrado gravemente ferido no estacionamento. James foi levado às pressas para o hospital, mas os médicos não conseguiram salvá-lo. Uma versão sugere que sua queda foi um acidente. Outra aponta para as mesmas disputas internas por território. Em outubro de 1991, a pressão aumentou sobre Aaron Jones. Ele e outros 25 membros da JBM foram acusados de conspiração para o comércio de substâncias. A investigação contra a JBM foi conduzida por uma força-tarefa que reuniu importantes autoridades, incluindo o agente do FBI Jesse Coleman, cunhado de Aaron Jones. Coleman teve um papel central na coordenação do trabalho, colaborando de perto com o policial estadual Tom Anselm e o detetive da polícia da Filadélfia Lamont Wesson. Naquela altura, Jones já estava preso por envolvimento em um caso de agressão com arma branca, mas as novas acusações apontavam para um futuro ainda mais sombrio. Se condenado, ele enfrentaria 6 penas de prisão perpétua, além de multas de milhões de dólares e confisco de bens. As acusações contra ele não se limitavam à conspiração para o comércio de substâncias. Jones também aguardava julgamento por supostamente torturar uma pessoa mantida em cativeiro e por organizar a execução violenta de outro membro da JBM, baleado mais de 20 vezes. Embora as acusações contra Jones e mais de 2 dúzias de seus associados fossem consideradas uma grande vitória, nem todos acreditavam que isso marcaria o fim da JBM. O problema era que, apesar das operações de grande escala e das prisões de destaque, 6 membros acusados da JBM ainda estavam foragidos. Muitos acreditavam, com razão, que a organização já começava a se recuperar do golpe. A polícia havia neutralizado figuras importantes, mas a JBM funcionava como uma estrutura descentralizada, composta por várias facções e uma ampla rede de associados espalhados por Filadélfia e além. Enquanto alguns membros permanecessem livres, a JBM continuava ativa. Até 1992, a JBM havia se consolidado como um dos grupos mais agressivos e financeiramente bem-sucedidos de Filadélfia, se não de toda a costa leste. Em apenas 5 anos, eles acumularam mais de $100 milhões com o comércio de substâncias, principalmente coca. Eles também foram associados a dezenas de incidentes insanos. Em junho daquele ano, após anos de investigações e inúmeras operações, as autoridades conseguiram condenar 7 homens envolvidos no esquema de comércio da JBM. Meses antes, outros 3 haviam sido presos, incluindo 2 supostos líderes. Em julho de 1992, vários membros da JBM receberam suas sentenças. Reginald Reeves, James Price, Anthony Long, Joseph Cobb, Michael Williams, Darrell Reeves e Leroy Jackson tiveram papéis significativos na rede de distribuição de substâncias. As investigações foram fundamentadas em gravações de áudio que incriminavam os acusados, além de buscas em locais que eles frequentavam.
Depoimentos de ex-associados que colaboraram com as autoridades também forneceram informações valiosas, ajudando a revelar o funcionamento interno da organização. Em abril de 1992, um júri federal considerou Aaron Jones, Brian Thornton e Bernard Fields culpados por acusações relacionadas ao comércio de substâncias. Os advogados de defesa tentaram questionar a credibilidade das testemunhas da promotoria, alegando que elas exageravam os fatos. No entanto, as provas eram contundentes e o tribunal os declarou culpados. Em agosto de 1992, Thornton foi condenado à prisão perpétua. Em setembro do mesmo ano, Aaron Jones recebeu uma sentença semelhante. Esse foi um golpe devastador para a JBM. Com o colapso da organização, ela começou a se desintegrar rapidamente. Novos agentes independentes surgiram, buscando assumir o controle do comércio de substâncias. Por fim, o grupo, antes unido e influente, praticamente deixou de existir, deixando para trás um cenário de caos e um vácuo de poder aberto para ser ocupado. Salve família! E assim termina a história da JBM, um grupo que marcou as ruas de Filadélfia, poder, conflitos e reviravoltas. De Aaron Jones ao confronto com o Shower Posse, essa saga nos mostra como ambição e rivalidades moldaram uma era. O que achou dessa história? Deixe seu comentário abaixo e me conte qual parte mais te surpreendeu. Se você curtiu essa viagem pelo passado de Filadélfia, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nossas próximas histórias. E se quiser apoiar o canal e ter acesso a conteúdos exclusivos, torne-se membro agora mesmo. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Até a próxima! Sejam todos muito bem-vindos à loja do canal. Vocês amam séries e filmes que marcaram suas vidas? Agora é hora de levar seus ícones favoritos para onde você for. Na loja do canal, temos as melhores capas personalizadas para celulares, com designs exclusivos dos maiores sucessos do cinema e das séries. Quer o clássico terno preto de um mafioso icônico? A imagem que te marcou no filme? Ou o rosto marcante daquele personagem inesquecível? Aqui você encontra tudo isso e muito mais. Capas feitas com qualidade premium, alta definição de imagem e materiais resistentes para proteger seu celular com muito estilo. Entregamos em todo o Brasil, com frete rápido e pagamento fácil, porque seu celular merece ser único, assim como você. Acesse agora mesmo e conheça todos os nossos modelos. O site está nos comentários fixados. Aqui deixamos seu celular com a cara das suas histórias favoritas. Transforme sua paixão em proteção.